Olá pessoal, sou o professor Diego Farias e essa videoaula é para vocês utilizarem como material de apoio nas unidades curriculares 8, 9 e 10. Bom, o que nós vamos estar trabalhando nessas unidades? Então, instalar, configurar e substituir hardware, softwares de backup, diagnosticar problemas comuns em computadores nas atividades de assistência técnica, montagem e manutenção. Unidade curricular 8. Instalar, configurar e substituir hardware. Então, nessa unidade curricular, nós estaremos estudando fundamentos de arquitetura de placa-mãe, fundamentos de componente de hardware, princípios de barramento e ferramentas de diagnóstico de hardware. Então, esse é um conteúdo muito importante, porque nós precisamos definir alguns conceitos teóricos para a gente aplicar tudo isso dentro da nossa sala de aula, nas nossas aulas presenciais. A arquitetura da placa-mãe. Então a gente já sabe, como já foi dito a vocês, que a placa-mãe é a maior placa do computador, que ela interliga todo o hardware, né? E ela é definida pelo soquete. Então, como que a gente define uma placa-mãe? A placa-mãe é definida pelo soquete. Então, por exemplo, eu estou aqui, né, na minha mão com uma placa-mãe soquete LGA 775. Isso quer dizer que essa placa só serve para uma família de processadores que também seja LGA 775. Portanto, o nome do soquete da placa-mãe que vai definir essa placa-mãe. Então, portanto, essa placa-mãe é uma placa-mãe LGA 775, ela serve ela atende uma família de processadores. Bom, por que a placa-mãe é tão importante? Ela é importante porque não existe qualquer hardware que você conecte no computador, seja ele externo ou internamente, ele vai passar pela placa-mãe. Então, de certa forma, ela controla todo o hardware, tá? Porque todo o hardware passa, ele é interligado pela placa-mãe. Soquete. Então, como eu falei para vocês, o soquete da placa-mãe nada mais é do que o local onde o processador será instalado. Então, toda placa-mãe ela tem um soquete. Então, por exemplo, dessa placa-mãe aqui, eu tenho o soquete dessa placa-mãe, soquete 478. Então, os processadores dessa placa-mãe, da família 478, serão instalados nesse espaço aqui. Então, esse aqui é o soquete da placa-mãe. Por exemplo, os chips Intel Core i3 e i5 da série 4000 são compatíveis com o soquete LGA 1150. Já os AMD A4, A6 e A8 são compatíveis com o soquete FM2. O que quer dizer isso? Hoje em dia, a gente tem dois fabricantes de processadores, dois fortes fabricantes de processadores, que são a AMD e Intel, tá? A Intel é a pioneira na fabricação de processadores, mas a AMD hoje, ela briga de igual para igual no mercado com relação à produção de processadores. Se uma placa-mãe ela é desenvolvida para suportar processadores Intel, você não vai conseguir instalar processadores AMD nessa placa-mãe. Então, já duas dicas. A gente sabe que a placa-mãe é definida pelo soquete, ok? Então, de acordo com o soquete daquela placa-mãe, ela vai atender uma família de processadores. E a segunda dica é a seguinte: se a placa-mãe ela é feita para processadores Intel, você não vai conseguir instalar nessa placa-mãe processadores AMD e vice-versa. Aqui um exemplo, né? A gente tem uma placa-mãe soquete LGA 1150 que suporta processadores, né, da família Core, o i3 e o i5, por exemplo, e aqui a gente tem um soquete LGA FM2, né, para processadores AMD. Então eu não consigo instalar um processador AMD nesse soquete e eu não consigo instalar um processador Intel nesse soquete. Aqui um exemplo dos processadores. Então aqui eu tenho um processador Intel Core i3 e aqui eu tenho um processador um processador AMD A6. Então esse processador A6 eu consigo colocar ele apenas nesse soquete da placa-mãe FM2. Então apenas essa placa-mãe aqui vai suportar apenas processadores que componham a família FM2,
e essa placa-mãe aqui vai suportar apenas os processadores LGA 1150, que compõem essa família aqui. Bom, eu vou mostrar para vocês agora alguns soquetes que são bem conhecidos e que a gente se depara com eles trabalhando, né? Que a gente se depara com eles às vezes até para comprar. É lógico que alguns aqui estão bem antigos, a gente não vai conseguir encontrar ele no mercado para comprar. A gente não vai conseguir encontrar ele em uma loja, né? Não vai conseguir, nem às vezes pela internet a gente até encontra, mas a gente não vai conseguir encontrar ele tão facilmente. E vou mostrar para vocês alguns processadores que a gente encontra fácil no mercado hoje. Então aqui, ó, eu tenho o soquete 478, tá? Soquete 478 são famílias de processadores para essa placa-mãe aqui. Então eu vou ter processadores Pentium 4, processador Celeron D, Pentium 4 Extreme Edition. Bom, é o seguinte, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar outro soquete para vocês que também suporta o Pentium 4. E aí, como diferenciar? Qual Pentium 4 que eu vou usar? É simples, você vai usar o Pentium 4 soquete 478. Sempre que o processador for Intel, tá? Esse número aqui corresponde à quantidade de pinos que o processador tem. Ou, né, se o processador for mais atual, como esse daqui, então corresponde à quantidade de guias de contato que ele tem. Então esses pontinhos dourados aqui, no caso desse processador, é um 775, corresponde a 775, né, guias de contato. E automaticamente a placa-mãe também, ela vai ter a mesma quantidade. Então, no caso dessa placa-mãe aqui, ela tem 775 pinos, certo? Soquete 462. Então esse soquete 462 é um soquete bastante conhecido, tá? É um soquete da AMD, são placas-mães feitas para processadores AMD 462, tá? Que contém 453 pinos. Então a AMD já é diferente. Então eu tenho o soquete 462, mas na verdade eu tenho apenas 453 pinos. Um exemplo, por exemplo, do soquete 462 seria essa placa-mãe aqui, ó. Então essa placa-mãe aqui é o soquete 462. Quais processadores ela suporta? Ela suporta processador Atom XP, Atom MP e o Sempron. Então veja bem, às vezes eu vou apresentar para vocês outro soquete, tá? Que também é da AMD e que utiliza às vezes, né, a princípio o mesmo nome de processador. Então eu posso ter outro tipo de placa que também suporta o processador Atom. Como diferenciar? Para essa placa-mãe, para esse soquete, é obrigatório que ele seja o Sempron 462 e que tenha 453 pinos. Então não tem como eu encaixar esse processador, implantar esse processador, colocar ele errado. Aliás, até tem, mas eu vou danificar o processador. Tá? Por quê? Porque essa numeração de pinos não vai bater com outro processador. E aí eu tenho um problemão. Às vezes eu posso inviabilizar o processador e inviabilizar a placa-mãe também. Agora o soquete da Intel LGA 775. Esse soquete, tá? Ele é disponibilizado até hoje. A gente consegue comprar placas-mães 775 até hoje. Elas são placas-mães que estão disponíveis no mercado, tá? Porque ela utiliza uma família, ela serve para uma família de processadores bem conhecida. Então, veja bem, Pentium 4 e o Pentium 4 Extreme também. Então eu falei para vocês que aqui no soquete 478 eu posso colocar o Pentium 4. E aqui agora eu estou falando para vocês que no soquete 775 eu também posso estar colocando processadores Pentium 4. Qual que é a diferença? Um vai ser soquete 478, 478 pinos, e o outro vai ser soquete LGA 775 com 775 pinos. Não tem como errar, tá? No caso dessa evolução do 478 para o 775 é notável. Você consegue pegar um processador e a olho nu você já identifica qual que é um 478 e qual que é um 775. Se você tem alguma dúvida, basta digitar o nome do processador na internet que ele vai informar para você qual soquete, né, qual família de soquete ele pertence. Então veja bem, retomando, então soquete LGA 775 serve
para a família de processador 775. Não serve para um único processador, para uma família de processadores. Então, nesse caso, essa família aqui, ó, Celeron D, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Pentium Dual Core ou Pentium D. Então, toda essa família aqui a gente ainda encontra disponível no mercado. Eu consigo comprar esses processadores, consigo montar um computador utilizando, por exemplo, um Pentium Dual Core, tá? Usando uma placa-mãe, lógico, né? 775. Soquete LGA 1155 ou 1155. Então, o que quer dizer? Nós temos 1155 pinos, tá, na placa-mãe e 1150 guias de contato, né, pontinhos dourados, como esse daqui, no processador. Qual família de processadores comporta esse tipo de soquete? É o Core i3, Core i5 da série 2000 e 3000. Tá? Então, hoje são da Intel. São a família de processadores mais desejada hoje em dia, é essa família aqui, né? O Core i3, o i5 e o i7, qualquer um dos três são excelentes processadores. Nesse caso a gente fica restrito apenas pelo valor, né? Pelo investimento, quanto que eu quero investir. Se eu posso investir mais, eu posso estar investindo num Core i7, se eu não posso investir tanto, eu invisto no i3. Mas é importante saber que uma placa-mãe com soquete LGA 1155, ela comporta essa família de processadores. Então, do i3 ao i7, dessa série aqui, eu consigo estar implantando, estar instalando ele nesse soquete LGA 1155. Soquete AM2, então um soquete da AMD, tá? Com 940 pinos, que comporta o Atom 64, o Atom 64X2 e o Sempron. Então, note mais uma vez que eu havia colocado aqui, por exemplo, que no soquete, aqui só um pouquinho, isso aqui, ó. Que no soquete 462 eu poderia estar instalando um Sempron também e um Atom também. Então agora aqui no soquete AM2 eu também posso instalar o Atom 64 e tem um Sempron aqui também. Então qual que é a diferença? No AM2 eu vou ter que comprar um processador Sempron para família AM2. Então para esse soquete aqui. No soquete AM2 eu tenho 940 pinos, aqui eu tenho a imagem dele. A gente encontra disponível no mercado, tem muitas máquinas que utilizam este soquete, tá? Soquete AM2+, tá? Ele também tem 940 pinos, ele também é para uma família de Atom 64, tá? Para o Phenom e para o Sempron. Eu consigo encaixar um processador AM2 num soquete AM2+? Não, você vai ver que ele tem, apesar de ter 940 pinos, nós temos algumas travinhas aqui que vão ser diferentes. Então, se você tentar conectar um processador eu quero aproveitar o processador, vou trocar a placa-mãe, vou usar o mesmo processador, ou vice-versa. Você vai ter um problemão e vai danificar o seu processador. Tá? Soquete FM2 da AMD, 904 pinos, serve para os processadores AMD A4, A6, A8, A10 e o E2. Eu consigo colocar um processador de 940 pinos nesse soquete FM2? De jeito nenhum. Note que a gente tem diferença física no soquete, tá? Bom, processador, pasta térmica e dissipador de calor. Bom, o processador, ele é uma ferramenta que ele trabalha com frequência. Quando a gente fala de frequência, nós estamos falando da transição de corrente elétrica dentro desse equipamento, tá? Então é óbvio, quanto mais alta a frequência ele trabalhar, mais ele vai esquentar. Ele por si só já esquenta bastante. Então nós precisamos de alguns dispositivos para ajudar nesse processo de refrigeração do processador. Então todo processador hoje, ele possui um dissipador de calor. O dissipador de calor é essa peça aqui, ó, de alumínio, tá? Que ela vai nas costas do processador, de modo, né, a dividir com ele toda a caloria, tá? E em cima desse dissipador de calor nós temos um cooler, que é para tirar o ar quente desse equipamento, tá? Só que eu não conecto diretamente esse dissipador de calor no processador. Então antes eu aplico aqui uma pasta chamada pasta térmica. Por quê? Porque essa pasta térmica, além de ajudar na condução de calor, ela vai eliminar o vácuo que forma quando eu conecto essas duas peças aqui. Então é formado um vácuo, ela elimina esse vácuo
e ajuda na transferência de calor do processador para o dissipador de calor, e automaticamente o cooler vai tirar esse ar quente.